Alguma vez já passou pela cabeça o que de fato acontece lá dentro do cérebro quando uma substância psicoativa entra no corpo? Olha, não tem nada de mágico nisso, é pura química. E é justamente essa jornada biológica que a gente vai desvendar hoje. Mas antes de a gente mergulhar de cabeça na biologia, é fundamental entender por que essa conversa é tão importante, tão urgente nos dias de hoje. O impacto das drogas não começa no cérebro, não. Ele começa num contexto social que, como a gente vai ver, está mudando muito rápido. E olha, os números não deixam mentir. Dá uma olhada nesse gráfico da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. A experimentação de álcool entre os mais jovens pulou de uns 53% para mais de 63% em 2019. E o uso de outras drogas também deu um salto bem expressivo. Esses dados mostram que o assunto é mais relevante do que nunca. E, bom, eles dão um contexto para a gente entender a urgência de ir mais a fundo em como essas substâncias funcionam. Ok, com esse cenário em mente, vamos para a base de tudo. A palavra droga é usada para tanta coisa, né? Mas do ponto de vista da ciência, o que realmente define uma substância como droga? A resposta está na ação dela, lá dentro do nosso cérebro. A palavra-chave aqui é psicoativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a substância consegue fazer algo que pouquíssimas coisas conseguem, atravessar aquela barreira que protege o cérebro e literalmente alterar a química dele. É essa capacidade de invadir o nosso centro de comando que define uma droga e que está no centro de toda essa nossa análise. E claro, essas drogas não agem todas do mesmo jeito. A gente pode organizar elas em 3 grandes grupos, como está aqui na tabela. As depressoras, bem, elas basicamente desaceleram tudo, sabe? Trazem relaxamento, sonolência. Já as estimulantes fazem o oposto. Elas aceleram o sistema, deixando a pessoa em alerta e eufórica. E tem também as perturbadoras, ou alucinógenas, que não necessariamente aceleram ou desaceleram, mas sim distorcem a nossa percepção da realidade. Agora que a gente já entendeu as categorias gerais, chegou a hora de dar um zoom. Vamos fazer uma viagem para dentro do cérebro, lá para o nível microscópico, para entender como ele funciona de verdade. Como é que um pensamento ou uma emoção viaja de um ponto para o outro? A resposta está nos seus mensageiros químicos. Pensa no cérebro como se fosse uma cidade gigante que nunca dorme, cheia de ruas e conexões. Para essa cidade funcionar, ela depende de um sistema de entregas super eficiente. São bilhões de pequenas mensagens químicas sendo enviadas a cada segundo, garantindo que tudo, desde a respiração até o humor, funcione direitinho. E esses mensageiros têm nome, são os neurotransmissores. O melhor jeito de entender como eles funcionam é com essa analogia da chave-fechadura. Cada neurotransmissor é como uma chave única, feita sob medida para encaixar perfeitamente numa fechadura específica, que a gente chama de receptor. Isso garante que a mensagem certa chegue sempre ao lugar certo. É um sistema de uma precisão absurda. E essa entrega toda acontece num piscar de olhos, em 3 passos simples. Primeiro, liberação. Um neurônio dispara os neurotransmissores. Segundo, a travessia. Eles viajam por um espacinho minúsculo, a tal da fenda sináptica. E terceiro, a ligação. Eles se conectam no próximo neurônio e, pronto, mensagem entregue. Tudo isso em uma fração de segundo. Impressionante, né? Certo. Agora que a gente entendeu esse sistema todo afinadinho, perfeitamente regulado, vamos colocar um elemento de caos na história. É exatamente aqui que as drogas entram em cena. Elas não vêm para criar algo novo, mas sim para sequestrar esse mecanismo tão delicado. E essa metáfora é perfeita. As drogas não criam novas formas de comunicação no cérebro. O que elas fazem é manipular, imitar ou bloquear as que já existem. Elas funcionam como chaves falsas que se encaixam nas fechaduras, ou então como ladrões que impedem a chave certa de fazer o trabalho dela. Vamos ver uns exemplos práticos para isso ficar mais claro. A cocaína, que é um estimulante, age bloqueando a limpeza da dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Com isso, a dopamina fica lá, agindo sem parar, e isso inunda o cérebro com aquela sensação de bem-estar, a euforia. Já o álcool, um depressor, aumenta o efeito do GABA, que é tipo freio do cérebro. O resultado? Uma diminuição geral da atividade cerebral, o que explica a sonolência, a perda de reflexos. Cada droga tem o seu jeitinho de sequestrar o sistema. Ok, a gente viu a batalha química que rola lá no nível microscópico, mas como essa guerra invisível entre moléculas aparece aqui no mundo real? Agora, a gente vai conectar essa química toda do cérebro com um comportamento que todo mundo consegue ver. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que a alteração de um mensageiro químico, uma coisinha invisível,
pode fazer alguém tomar uma decisão ruim, sentir uma euforia maluca ou agir de um jeito totalmente impulsivo. A resposta está na parte do cérebro que mais sofre com isso. A resposta está na sala de controle do cérebro. Essa interferência química atinge em cheio a nossa área mais evoluída, o lobo frontal. Pode pensar nele como se fosse o CEO da nossa mente, a pessoa responsável pelas grandes decisões. É o lobo frontal que permite que a gente planeje o futuro em vez de viver só o agora. É ele que ajuda a gente a pensar nas consequências antes de agir, sabe? A controlar aquele impulso de fazer uma besteira. Quando a comunicação nessa área falha, é como se o nosso filtro de bom senso simplesmente desligasse. E é aqui que tudo se amarra. Ao sequestrar a química do cérebro e basicamente desligar o CEO, o uso de substâncias psicoativas afeta diretamente a nossa capacidade de julgamento. E o resultado disso é uma porta aberta para comportamentos de risco. No fim das contas, a questão não é só sobre biologia, é sobre como uma pequena mudança química pode alterar o curso de uma vida inteira, reescrevendo a nossa capacidade de navegar pelo mundo com segurança.